200 metros quadrados, mas você teria o direito de construir 600 metros quadrados. Você está perdendo 400 metros quadrados de construção. Então, a prefeitura, permito que você venda o direito de construir 400 metros quadrados em Ipanema para outra pessoa. Isso existe em Belo Horizonte, isso existe em Curitiba, isso existe, se não me engano, em Porto Alegre e em Florianópolis. Isso seria uma forma de permitir que a pessoa não fique tão prejudicada com o congelamento do seu imóvel do jeito que ele é, né? Isso aqui, é claro, no Rio de Janeiro não é assim. O cara só, no máximo, ganha uma isenção de IPTU. Isso se passar num processo em qual tem que mostrar que o imóvel está bem conservado, está com as características que teria que ter pela turma do cultural do município, etc. Bom, outra coisa. Nós estamos agora juntando as coisas, autovistoria e imóvel apacado. Esse tipo de imóvel, em tese, já teria essa lei de autovistoria, porque se você pegar o Decreto-Lei 25, que foi de 37, na época do Getúlio, que instituiu o tombamento, os livros de tomba, etc., você já vê que o proprietário é obrigado a manter o imóvel. Então, podendo levar multa a qualquer momento. Quer dizer, desde 1937, para esse tipo de imóvel já existe a autovistoria. Agora, tem uma coisa que eu vou até adiantar do segundo painel, que muita gente não sabe, é que no Decreto-Lei 25 está determinado também que se o proprietário não tiver dinheiro para fazer a obra, o governo é obrigado a fornecer a verba para fazer a obra emergencial. Pouca gente sabe disso. Mas deixa, depois a gente fala sobre isso. Muito bem, então a autovistoria desse tipo de imóvel é fundamental no exato momento em que já está dentro do princípio do tombamento ou da preservação. Não adianta nada você ter um imóvel que esteja preservado por decreto e ele caia, derrube, seja tombado literalmente, né? Tem gente que faz isso. Teve um caso gozadíssimo até agora, relativamente recente, pouco antes do Oscar Niemeyer morrer, ele deixou uma lista daquilo que ele queria que fosse tombado. Uma lista. Essa lista ficou entre Oscar e o pessoal do IPHAN. Ninguém sabia o que estava escrito nessa lista. Aí o que aconteceu? Os donos da fábrica do Shen, em São Paulo, que é projeto do Oscar, e que não estava na lista, mas eles não sabiam, resolveram demolir a fábrica da noite para o dia. Bom, isso são exemplos de como a coisa é abordada pelos diversos. São as coisas, por exemplo, quer dizer, o problema do Brasil. Por que se preserva um bem desse tipo? A gente preserva esse tipo de imóvel para você ter uma memória do passado. Para você como chega na Europa, em vários locais, e você está entrando numa rua do século XVII, você está entrando numa outra rua do século XIV, e você vê como é que as coisas aconteciam. É uma coisa quase de como é que eu vou explicar? É uma interação da pessoa que está andando numa rua do século XVII com aquela época. Várias reminiscências do passado podem vir à cabeça dessa pessoa. E é uma questão de mostrar também como é que foi a curva de civilização, embora falar civilização hoje em dia seja meio palavrão, né, para muita gente, como é que as coisas aconteciam.
Eu recebo periodicamente do Ministério Público de Minas Gerais, eu dei aula lá, o que acontece lá em Minas. Então eu já soube que pela enésima vez já teve um prefeito que começou a asfaltar Ouro Preto. Essa história de asfaltar Ouro Preto eu escuto desde 1900 antigamente. Eu já não sei mais quantos prefeitos de Ouro Preto foram eleitos prometendo que iam asfaltar Ouro Preto. Tá, você mora em Ouro Preto, aquele tipo de calçamento arrebenta a tua suspensão do carro? Arrebenta. Eu sei que arrebenta, tá? Porém, você não pode asfaltar Ouro Preto por uma razão simples. Aquilo ali inclusive foi a primeira coisa tombada no Brasil. Gustavo Capanema sentou na mesa do Ministério, a primeira coisa ele pegou a caneta e tombou Ouro Preto. Porque estava para ir, Foi a primeira coisa que o Gustavo Capanema fez, foi assinar o tombamento de Ouro Preto. E, periodicamente, a população não entende isso. Infelizmente, nós temos uma grande parcela da nossa população que parece que tem raiva do passado, quando deveria ter amor ao passado, ter amor aos seus ancestrais, e, infelizmente, não tem. Então, existe essa legislação especial que mantém essas características. Agora, também, como eu já falei aqui para vocês, eu acho que o poder público tem que colaborar com o proprietário também. Não pode ficar só no venha a nós, tem o vosso reino também, né? Bom, e esse tipo de imóvel sempre teve por lei, estava sobre a necessidade de ter uma certa manutenção constante. Por uma razão simples, não deixar de ser derrubado ou cair de podre, né? Então, na verdade, a autovistoria que saiu agora, que é para todos os prédios do Rio de Janeiro, acima de 1.000 metros quadrados ou com mais de 2 pavimentos ou 3 pavimentos, só veio, no caso dos imóveis preservados e tombados, fazer bis in idem, quer dizer, já existia para esses imóveis. Agora, como é que a gente faz uma vistoria no imóvel desse tipo? Bom, agora eu vou passar para o slide, que aí vocês vão, eu ilustro esse modo de executar o trabalho com um PowerPoint que vai ser apresentado para vocês agora. Espera aí. Como fazer uma vistoria dentro da lei municipal, tá? A lei complementar, está aí o número, é o 126/2013, determina que todos façam os edifícios acima de 1.000 metros quadrados vistorias periódicas. Para quê? Para verificar as suas condições de conservação, estabilidade e segurança e garantir, quando necessário, a execução das medidas reparadoras. Na verdade, a prefeitura botou agente de fiscal deles para todo mundo. Entendeu? É isso que está acontecendo. Agora, então, como essa determinação a ser cumprida pelo profissional responsável pelo laudo de autovistoria? Então, nós temos que garantir, num papel público, assinado por nós, a condição de estabilidade, segurança e garantir, quando necessário, que a conservação estará boa. Olha a nossa responsabilidade aí. Esse profissional deverá estar registrado no conselho da classe a que pertence e que poderá ser requisitado esse laudo para análise a qualquer tempo. Dá uma loucura. Eu cheguei para o pessoal da prefeitura e falei, pelo menos, além do avisozinho, guarda aí dentro de um computador de vocês um PDFzinho do laudo, para vocês terem à mão, né? Não quero nem saber. Não temos gente. Não queremos nem ver. Se vocês chegarem nos Estados Unidos, em Nova York, vocês vão dizer, esse cara está pedindo muito. Não sei. Se você chegar em Nova York, se você chegar em Chicago, se chegar em São Francisco, chegar em Los Angeles, chegar em Tóquio, chegar em Londres,
e for na prefeitura, você vai ter todos esses dados de vistoria técnica, e do ITBI, e da Secretaria de Fazenda, e dos cartórios, cruzados no computador da prefeitura, e que você acessa do teu escritório. Quem avalia nos Estados Unidos ou na Europa, quase que não sai do escritório. Ele pega no computador, já vai puxando as últimas transações, já sabe o tamanho do imóvel, a condição de conservação, e vai cruzando os dados, jogando no programa e fazendo a avaliação do imóvel que ele quer. Isso é país de primeiro mundo, claro. Mas a gente, se não der um chute inicial aqui, aproveitando essa lei, a gente nunca vai chegar lá, né? Fica aqui mais outra sugestão para a prefeitura. Bom, vamos seguindo. Muito bem. Houve uma pesquisa do IBAP. O IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Os peritos do Brasil todo os principais são congregados ao IBAP. E o IBAP de São Paulo, que é o mais forte, até porque lá tem mais grana circulando que aqui em Minas, né? Fez uma pesquisa, fez um levantamento a partir dos trabalhos periciais de todos os seus associados. E cruzou isso com as informações do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Cruzado esses centenas ou milhares de laudos com as informações do Corpo de Bombeiros, apareceu a seguinte situação: 2/3 dos acidentes prediais são por falha de manutenção ou falha de uso dos imóveis. E 1/3, números redondos, advieram de anomalia construtiva. Quer dizer, ou o calculista errou no projeto, ou alguém botou um concreto vagabundo, alguma coisa assim. Tá? Isso é trabalho sério. O pessoal de São Paulo é sério, não é de... E dessa mesma pesquisa foi feita uma outra tabulação para saber qual parte do imóvel que tinha tido um problema construtivo tinha causado a ruína, ou o desastre, ou o acidente. Bom, quase 57% é a estrutura. 11% foi a fachada, despencou alguma coisa da fachada. 10% veio dos telhados, bateu um vento, o telhado voou e foi parar lá nos quintos do inferno e pegou gente. Aí o resto é o resto, né? 8% é revestimento, 5% alvenaria, 3% elevador, 3% gás e 2% sistema hidráulico. Bom, então, o que acontece a par desse tipo de estudo sério? O que você faz numa vistoria quando vai ver um prédio para atestar que ele está bom? Ora, a primeira coisa que você vai ver é verificar a qualidade e o estado da estrutura, os revestimentos e esquadria das fachadas e as fixações dos telhados dos prédios mais antigos, para podermos, então, atestar a sua segurança e bom desempenho com a devida confiabilidade técnica. Senão, podem ocorrer problemas sérios, muito sérios, como, por exemplo, isso aí foi São Luís Rei, desabou, Liberdade, e isso aí é o desabamento do mês passado, em Medellín, na Colômbia. Prédio de luxo, não é prédio vagabundo, não, tá? Muito bem. Quais são as consequências desses desastres? Choro, ranger de dentes, perda patrimonial, essas coisas. A maioria dos desabamentos estruturais ocorre pelas seguintes causas: erro de escritório de cálculo, que foi o caso do Palácio 2, ou falha na execução, caso do São Luís Rei. Falha das fundações, que é o caso que aí foi falha da fundação do São Luís Rei. Corrosões disseminadas na estrutura, falta de manutenção. Sobrecarga excessiva, abusos. Isso foi uma das causas
do edifício Liberdade. Tinha 5 andares a mais. 5. Alteração estrutural inadequada. Vento, incêndio ou explosão. Caso das torres do World Trade Center, que levaram 2 aviões direto no meio da estrutura, né? Muito bem. Cabe ao profissional verificar a possibilidade de existir indícios de desabamento estrutural quando for vistoriar qualquer edifício, observando principalmente se há falha de cálculo e de execução, se vê com o aparecimento de trincas, fissuras ou flechas anormais nas vigas. Isso eu vi no caso do Sérgio Naia, há muito tempo atrás. Eu entrei no prédio do lado, eu olhei, tinha na garagem, além do Mercedão branco dele, de 0 quilômetro, tinha... As lajes estavam com flecha excessiva. Aí eu andei mais um pouco, eu peguei uma viga de concreto armado e que eu via toda a ferragem, que estava toda grudada na forma. E a ferragem estava fora do lugar, não tinham ponteado os estribos. Quando eu olhei aquilo, e Mercedão dele lá, bonito, lá embaixo, eu falei, meu Deus do céu, como é que foi feita essa obra, né? Não deu outra, né? Bom, se há falha nas fundações, aparecem seguidas trincas a 45 graus nas paredes e também as portas e janelas se deslocam, ficando difíceis de fechar. E se há sobrecarga em excesso, se vê comparando o projeto original com o que existe no local. Então, é o caso do Liberdade, tá? Que tinha 5 andares a mais na parte da frente. Então, outra coisa que a gente tem que ver sempre é se tem corrosão de pilares e vigas. Isso é muito importante, como nesses casos aí que eu estou mostrando. São casos reais, tá? Do meu trabalho, do dia a dia, tá? Então, se você vai fazer um trabalho desses edifícios, se você passasse sem retirar os revestimentos, como os lambris da decoração, no caso daqueles pilares, era o restaurante Alcazar, que era na Avenida Atlântica, tá? Ficou 40 anos com aquele lambri lá cobrindo e o ferro só apodrecendo por detrás. Ou então, os gesso de varanda, essas coisas, você não veria nenhum problema estrutural, porque não tinha nenhuma trinca. Você pelo menos para amostragem, você tem que enxergar por dentro, sabe? Procurar ver os lugares mais perigosos e dar uma levantadazinha, abre um buraquinho, dá uma olhada por baixo para ver se está bem, tá bom? Principalmente perto da orla marítima, tá? Alguém aí, se não quiser arriscar o nome, não pode trabalhar só na base da vistoria visual. Tem que ter um pouco de trabalho e abrir um pouquinho um lado ou no outro, pelo menos para amostragem, tá? Que fique claro também que as estruturas de concreto armado, se foram bem dimensionadas, bem executadas e se são bem mantidas, duram séculos. Este aqui é o primeiro prédio de concreto armado do mundo. Está na Rue d'Anton número 1, em Paris, esquina com a Place Saint-André des Arts, que fica logo aquelas árvorezinhas ali no fundo da foto, que é de 1898, está lá funcionando, está uma beleza até hoje. Tá? É do engenheiro François Rennebic, que inventou o tipo de estrutura desse tipo para prédios. Um outro exemplo é dos americanos, já bem grande. O primeiro arranha-céu é o Ingalls Building, que fica na cidade de Cincinnati, no estado de Ohio. Ele tem 15 pavimentos e até hoje está em ótimo estado. Teve habite em 1903. Aqui no Rio de Janeiro nós temos um caso também que é muito emblemático, que é o prédio da Noite, ali na Praça Mauá. Ele foi a estrutura de concreto armado mais alta do mundo durante 8 meses. Depois os americanos passaram.
E está lá até hoje, tranquilo, funcionando muito bem, porque foi muito bem projetado e muito bem calculado e executado, tá? Como saber se uma estrutura está em bom estado? Bom, o profissional deverá, em primeiro lugar, examinar as plantas do projeto original e comparar com o que de fato encontra no local. Se constatar modificações e puxados muito grandes, deverá parar e investigar melhor se a estrutura pode suportar essas modificações, tá? Então, se você... Eu caí fora de um prédio agora, lá em Copacabana. O síndico me chamou para dar preço, eu olhei o prédio e saí correndo. Era um prédio antigo, que era para ter de 10 a 11 andares, pela legislação da época, e estava com 15. Além dos 15, ele estava tudo escondido, todo aquele tipo, apartamento entrou, já viu tudo. Sabe como é que é? E as plantas tinham sumido. Eu procurei saber das plantas na prefeitura, na SEDAI, em tudo quanto é lugar, tinham sumido com as plantas. Eu saí de fininho. Confesso que eu não me meti nessa, não. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma planta que eu fui buscar no arquivo. É uma planta, esse prédio de 1952, ele é em Ipanema, não é apacado, tá? Mas poderia até ser, né? Pela idade, pelas características. Aqui, lá eu encontrei problema na caixa d'água, aquela caixa d'água ali, cadê aqui o... Aqui, essa caixa d'água aqui, e eu no teste eu verifiquei que foi de concreto virado na mão e estava toda podre. Na vistoria eu mandei demolir essa caixa d'água, tá? A outra do outro prédio, o gêmeo, são dois prédios, um com frente para Redentor, outro para Nascimento Silva. E a outra está boa, o concreto bom, tudo certinho, mas aquela lá, ó, marreta nela. Imóveis e sobrados antigos, você deverá verificar por sondagens e aberturas de visita se existem pilares ou se as paredes são estruturais. Caso aqui, daquele prédio que eu mostrei a planta, eu descobri nessa pesquisa aqui, ó, com a furadeira, que ele é com os dois sistemas, as paredes externas de tijolo dobrado e alguns pilares no meio. E eu só descobri isso furando, onde eu poderia achar o pilar, não encontrava pilar, encontrava tijolo, tá? E sobrados e antigos deverá verificar por sondagens e aberturas de visita se existem pilares ou se as paredes são estruturais. Aqui é aquele mesmo prédio antigo de Ipanema, que a caixa d'água está podre e que eu descobri que não tinha pilar na periferia, tá? Aí eu fui na viga, eu meti a cabeça lá dentro do rebaixo de gesso, as vigas estão boas, estão perfeitas, tá? Mas tem que olhar para ver se está bom, se não está podre, né, gente? Após uma primeira inspeção visual na estrutura, inclusive retirando partes dos revestimentos perigosos que possam esconder problemas tais como citado lambril de madeira em volta de pilares ou tetos de gesso que escondam lajes de vigas, o profissional deverá fazer alguns testes simples e baratos, tais como o teste da cravação de pino do professor Domingos Pontes Vieira, para saber qual é aproximadamente a atual resistência do concreto da estrutura em análise que deve estar bem acima da resistência do projeto. Esse teste não é normatizado pela BNT, mas a prefeitura aceita. A BNT não normatiza porque são um bando de chatos, né, que eles aceitam como teste a retirada de testemunho com broca para botar na prensa, e o esclerômetro. Eu acho todos os dois inferiores
em todos os aspectos, ao teste da cravação de pino do Domingos Pontes Vieira. Por quê? Você, para retirar o testemunho, você começa a escariar o concreto, e aí você entra com o fator de perda da resistência do concreto, e depois você vai tirar um cotó de testemunho dessa largura aqui. Não é um corpo de prova, como é o corpo de prova que você tira na hora que está fazendo a concretagem, que é um corpo de prova grande, que o erro desaparece pelo tamanho da boca do cilindro. Aqui é um cilindrozinho pequenininho, que foi escariado. Então não me dá. Aí tem fatores de correção. Então agora discutindo os fatores de correção, que eu já soube lá na BNT, se é 1,06, se é 1,08, aí já tem professores da faculdade, doutores, quebrando corpo de prova, quebrando testemunho para ver qual é a relação de um com o outro e tal. Entendeu? Pô, é tão mais barato e rápido. Pega a pistola do GC, ó, pau, pau, pau. Você tem uma ordem de grandeza. Não tá ali a precisão britânica, suíça, não. Mas você tem uma ordem de grandeza com um erro de 10%. Não mais, tá? E o que acontece? Você sabe, por exemplo, eu mandei derrubar aquela caixa d'água, porque quando eu fui meter o pino no raio da caixa d'água, o primeiro pino entrou. Cadê? Oi, sumiu. O segundo ficou um pouquinho para fora. O terceiro já ficou só na raiz. Então, eu falei isso. Quando eu comecei a dar os tiros, estava tudo irregular, porque era concreto virado na mão. Quando você faz esse teste num concreto feito dentro da tecnologia do concreto, você dá tiro nesse pilar aqui, vai dar um resultado com uma diferença mínima de entrada entre um pino e outro. Você vai para um outro, lá na cobertura, você vai encontrar as mesmas profundidades de cravação do pino. Aí você pode chegar e botar tua assinatura e dormir em paz, né? Esse prédio não cai. Entendeu? É um teste barato, rápido. Isso com o operário, tu faz isso aí em meia hora, no máximo você resolve, faz em 2, 3 lugares. E eu durmo tranquilo. A maioria não está fazendo isso, mas eu quero dormir tranquilo. Tá? Um outro teste que também a gente faz em complemento a ele. Bom, então o que acontece? Você tem aqui, pela quantidade da penetração, você percebe, por exemplo, nesse slide, é um exemplo de um concreto de boa qualidade, tá? Você vê que os pinos ficaram uma boa parte para fora e todos dentro de uma certo padrão, tá? Agora vamos para aquela caixa d'água, olha aí, ó. Olha o pino aqui, sumiu, ó. Concreto vagabundérrimo, certo? Aqui já o ferro podre, ó. Olha o ferro podre já aqui, ó. Não merecia ser demolida? Merecia, né? Outro teste que a gente faz é para ver como é que está a carbonatação do concreto. A gente faz isso borrifando um buraco na peça. Não um buracão, é um buraquinho, tá? De uns 2 ou 3 centímetros para dentro da peça. A gente borrifa com uma solução de fenolftaleína 2% em álcool, tá? A gente corta um pouquinho da peça, aproveita que a gente abriu um pouco por causa dos tiros, ainda cava mais um pouco e aí a gente joga a fenolftaleína. Aí deve dar um resultado mais ou menos como isso aí, ó. Quanto mais roxo ficar, melhor estará o concreto, porque ele vai estar básico, ele vai estar, o pH dele normal, de um bom concreto, mesmo depois de décadas, vai ficar entre 11 e 12 de pH. Quanto com 11 e 12, o fenolftaleína fica roxão, como está aqui indicado, tá? É normal, se você jogar a fenolftaleína na parte externa da peça, ela continuar transparente, porque aquela parte superficial está carbonatada. E aí eu volto para aquele negócio do teste da BNT.
Para que eu vou usar um esclerômetro para medir a tensão superficial do concreto, se eu sei que superficialmente ele vai estar carbonatado pelo tempo? Eu quero saber se ele está bom lá dentro, no miolo da peça, tá? E por isso que eu uso esses testes, apesar de não estarem regulamentados pela ABNT. Outros itens importantes: verificar se há trincas, estufamentos ou pedaços de emboço soltando nas fachadas e empenas do edifício, como, por exemplo, esse aqui, ó, todo arrebentado. Isso aí solta, cai, pode cair, dá o azar de cair na cabeça de alguém e danou-se. Olha a delegacia de polícia depois. Verificar a situação dos para-raios. Esse aqui é um caso recém da semana passada que eu botei aí. Eu já peguei, gente, em prédio novo, um para-raio chamado wireless. Ele estava sem aterramento, coitadinho. O consultor deixou o prédio com um para-raio lindo, com uma gaiola de Faraday acoplado. Maravilha. E cadê o aterramento? Então eu falei, vai ver uma nova tecnologia, o wireless, no para-raio. E aqui no caso, eu encontrei semana passada o mastro, que é o monumento ao para-raio. É o mastro sem o para-raio. Né? Essas coisas a gente encontra nessas vistorias, mas de montão. Eu no sábado peguei um apartamento, sala 2 quartos, num prédio velho lá no Flamengo, em que eu abri a caixa de luz, vi os disjuntores todos de 30 amperes. Quem que botou esse disjuntor aqui? Não foi um eletricista, mas aqui o senhor tem que trocar esse troço todo. 30 amperes não está lhe defendendo de nada, de nenhum curto-circuito. O senhor tem que ter de 15 a 20. De 30, pega fogo, taca fogo no teu apartamento e o disjuntor fica aí quieto. Coisas assim. E também, por exemplo, esse monumento ao para-raio, que também é outra coisa maravilhosa. Coisas assim vocês pegam de montão quando trabalham nisso, tá? Verificar se há corrosão nas fixações das janelas. Porque se existir uma corrosão, ou então aquele ar-condicionado com aquele suporte de mão francesa podre, também, né? Outro item importante é verificar se há situações de perigo nos PCs de luz e de gás, tá? Esse aqui, apesar de velhinho, está direitinho, tá? É trancado, então ninguém vai se encostar ali, só o funcionário do prédio que entra é o cara da light. Está todo preso, não está um Abrastemp, mas passa, tá? Outra coisa que você, sem precisar levar e você está lá dentro do PC. Se você começar a sentir um calorão, para tudo e manda rever tudo, porque está com sobrecarga, tá? O de gás é mais difícil. Esse aqui até eu abri para ver como é que estava por dentro e tal, ele está todo estanque e tal. É um prédio tão velho, deixei passar. Tá bom, tá ok. Às vezes, em prédios mais antigos, você tem que pedir ao síndico para mandar fazer um teste de pressão da estanqueidade dos ramais de gás, tá? Outra coisa também é verificar no apartamento se por acaso o aquecedor está ventilado. Eu lá no Museu do Mar, eu lembrei, até foi um cara da plateia, um arquiteto, que lembrou do caso de um professor nosso da faculdade, que morreu ele e a mulher, professor arquiteto, tinha acabado de reformar um apartamento, o empreiteiro botou a chaminé do gás no teto de gesso, não botou